Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Quantas vezes nós sofremos na vida? Sofremos porque a nossa saúde fica fragilizada, os anos vão chegando, as divisões na nossa família, os problemas relacionais, os muitos sofrimentos sociais. E em cada vez que isso acontece, nós podemos ter crise de fé, podemos ter dificuldade. A primeira leitura vai dizer assim: o Senhor, como um pai cuidadoso, Ele educa os que ama. Em cada situação, mesmo no sofrimento, e talvez sobretudo no sofrimento, nós temos a possibilidade de crescermos. Mas nós precisamos aceitar a presença de Deus na nossa vida. E é aquilo que o povo de Nazaré não faz, rejeitando Jesus, porque não consegue ver em um homem verdadeiramente homem a presença do Messias prometido. Ouçamos. A primeira leitura de hoje vai retomar o versículo de ontem e vai dizer: vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Esse não resististe até o sangue é porque nós estamos vivendo nesse tempo, em um tempo de martírio, um tempo em que muitas pessoas eram perseguidas até o sangue, até a morte por causa de Jesus. Nessa grande homilia, o autor vai dizer para a comunidade dele: vocês ainda não resistiram até o sangue, ao pecado. Vocês ainda estão peregrinando, estão nessa vida. E já esquecestes as palavras de encorajamento. Já esquecestes. Quantas vezes, isso é um fenômeno do nosso tempo muito marcante, que nós escutamos uma coisa. Pensa, por exemplo, a homilia que você ouviu no último domingo, ou ontem. Ainda você recorda alguma coisa? Alguns santos fizeram a experiência de escutar um só versículo e mudar de vida. Pessoas que entraram em igreja sem fé, ali naquela igreja muda totalmente, abandona suas convicções anteriores e bastou pouco para se converterem. E nós, que escutamos a palavra de Deus cada dia, nós nos esquecemos com muita facilidade. Parece que já não nos marca mais. Talvez porque nós temos no nosso mundo de hoje uma avalanche que cai sobre nós de palavras. Veja os meios de comunicação, o quanto de imagem nós vemos em um dia. Quantas palavras perdidas, quantas mentiras, as mentiras se institucionalizaram na nossa sociedade, que chamamos de fake news para criar um nome bonitinho, mas que são mentiras. Então nós nos acostumamos a ouvir, a não reagir e pior, a difundir. Então o autor vai dizer assim: vós não sofrestes ainda até a morte, já esquecestes. Basta um pouco da palavra de Deus para cair no nosso coração e produzir frutos. E, citando o Antigo Testamento, vai dizer assim: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Então, no sofrimento da nossa vida, Deus não nos abandona, mas que é uma ocasião para o nosso crescimento. Quando um pai e uma mãe educa um filho, o educa também dizendo não. Existe uma tendência nos pais jovens da nossa sociedade que é aquela de não se pode dizer não para o filho. Caríssimos, um não educa mais do que um sim. Nós precisamos amadurecer e fazer um salto no nosso crescimento, na maturação, também com os nãos que nós recebemos. Porque uma criança que vive sempre recebendo sim e não recebendo nunca o não, o mundo mais cedo ou mais tarde vai dizer para ele o não. E naquele momento ele vai desabar. Se os pais não cumprem o seu papel na educação do filho, mais cedo ou mais tarde alguém vai cumpri-lo. E então, o autor vai dizer assim: é para a vossa educação que sofreis. É no sofrimento que nós fazemos saltos de maturidade. Então, Deus não pode ser concebido como a imagem de pais que muitas vezes os pais transmitem e os filhos querem, como aquele pai que permite tudo, que é um sinal de desamor, porque você permite tudo, a pessoa fazer tudo não porque você a ama. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos colocar limites naquela pessoa e evitar que ela sofra muito mais depois. No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto. Quando eu olho o meu passado, como olho o modo como a minha mãe me educou, eu sou grato. E isso, assim, todo adulto faz essa experiência. Porque também o contrário é verdadeiro. Aquelas pessoas, como eu muitas vezes encontrei na minha vida de sacerdote,
aquelas pessoas que se tornaram adultos perversos, cheios de problemas, de vícios, e que com muita facilidade jogam a culpa nos pais que não os educaram. O nosso Deus é aquele Deus que nos educa. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Procurai a paz com todos e a santificação. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, nenhuma raiz venenosa cresça. No Salmo responsorial de hoje, o Salmo 102, bendize a minha alma ao Senhor e todo o meu ser seu santo nome. É uma oração de louvor depois de dizer assim, na primeira leitura, que nós somos educados por Deus para que no sofrimento nós possamos crescer. Não te esqueças nenhum dos seus favores. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos. Ele tem misericórdia, sabe da nossa fragilidade. Mas o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Na aclamação ao Evangelho de hoje, minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No Evangelho de hoje, nós concluímos aquela sessão onde nós vimos muitos adversários de Jesus que dele se aproximam. Tivemos também alguns encontros de pessoas com fé, de pessoas como aquela hemorroísa, como Jairo, pessoas que demonstraram uma fé inquebrantável em relação ao Senhor. O último embate de Jesus, o último lugar que ele vai ser rejeitado é na sua cidade de Nazaré, aonde ele cresceu. Não nasceu em Belém, mas logo depois se estabelece em Nazaré. Jesus foi para a sua terra, Nazaré, com seus discípulos. No sábado, como de costume, entra na sinagoga e começa a ensinar. E qual é a reação daquelas pessoas de Nazaré quando escutam Jesus? Vão perguntar: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Vejam que são todas expressões para dizer: ele é um homem como nós, é um carpinteiro. Veja que também é curioso a expressão filho de Maria. Dizer assim, filho de Maria, para os hebreus não é um modo elogioso. Para nós é uma coisa comum, o filho de determinada mãe, sobretudo se essa mãe é Maria, a toda santa mãe de Deus. Mas na mentalidade hebraica, alguém era reconhecido como filho de determinado pai e não de uma mãe. Então são expressões que fogem do usual no meio do povo de Israel, todas elas para diminuir a pessoa de Jesus. Vejam, caríssimos, nós estamos no Evangelho de hoje diante do escândalo do mistério da encarnação. Para eles era mais fácil, teria sido acreditar em um Messias que descesse diretamente do céu, sem a sua humanidade, sem o mistério da encarnação. É justamente a encarnação de Deus que faz com que eles não acreditem em Deus. É justamente por causa deste gesto de amor de Deus para conosco que eles vão colocar um empecilho para crer. Nós, muitas vezes, com nossos preconceitos, comportando-nos como o povo de Nazaré, impedimos que as pessoas se manifestem na beleza que têm, naquilo que são. Nós pré-julgamos as pessoas e colocamos essas pessoas nos nossos clichês, impedindo que elas sejam aqueles que são. E ficaram escandalizados, ou seja, não queriam escutar. E Jesus vai dizer: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagres. Mas veja que interessante, logo depois vai dizer assim: apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Então, curou alguns doentes, mas não fez milagres, porque não produziu o essencial, que é a conversão à fé. E então Jesus se admirava com a falta de fé deles. Na oração de hoje, aquela sobre as oferendas, nós assim rezamos: para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se tornem o sacramento da nossa salvação. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.